A história de agora é impressionante. Um homem atravessou um caminhão em plena Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Foi nessa manhã, tá vendo aí? Ele foi lá e atravessou. Foi um caos no trânsito. Início de segunda-feira, na Amazonas. Aí sempre pergunta qual foi o motivo lá. O colega de trabalho dele foi demitido depois de uma denúncia de assédio. Aí ele não se conformou com essa demissão. Quem está acompanhando esse caso desde cedo é o repórter Azaf Alcântara. Seu Azaf, boa tarde, bem-vindo. Como é que está a situação neste momento por aí, Azaf? Ei, meu amigo Laí, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O trânsito, gente, continua muito intenso, bagunçado por aqui. E aí eu já começo, gente, com um alerta para os motoristas terem atenção, terem paciência. Isso porque o reflexo, né? Durante 2 horas, e, portanto, o trânsito ficou completamente interditado aqui na Avenida Amazonas, sentido Belo Horizonte, sentido centro de BH. A gente percebe, ó, a movimentação intensa dos veículos e eles estão andando lentamente. Isso tudo um reflexo. Eu acabei de ter informações também de que esse reflexo atinge a Eugênio Pacelli, porque aqui onde nós estamos é a Avenida do Contorno. Perdão, Avenida Amazonas, mais pra frente Eugênio Pacelli, né? E logo mais ainda à frente a Fernão Dias. Até lá existe então reflexo desse trânsito intenso. E aí a gente abre falando o que aconteceu, né? O que provocou tudo isso. Deixa eu tentar contar aqui os últimos passos. Isso, gente, foi por volta de 8 horas da manhã. Então, portanto, deixa eu só virar aqui, Arley, rapidinho. Por volta de 8 horas da manhã, gente, o caminhão, que é de uma empresa alimentícia, saiu dessa via aqui bem paralela ao lado e justamente era a oportunidade perfeita, né? Para ele sair com o caminhão dessa forma aqui, olha. O caminhão sai aqui então e já fica paralelo exatamente neste ponto. O caminhão então, portanto, sai dessa via aqui, bem ao lado, né? E já fica parado exatamente neste ponto onde o Arley está mostrando para vocês. E aí, gente, isso foi por volta de 8 horas da manhã. Informações que eu acabei de descobrir é o seguinte, vem comigo, Arley, deixa eu traçar aqui o caminho. Eu conversei com colegas desse homem, esse homem, um caminhoneiro de 36 anos. Eles me disseram que ele chegou hoje para trabalhar normalmente, por volta de 7 horas da manhã. E como de costume, ele para exatamente nessa rua que eu mostrei para vocês, para fazer um lanche junto com os amigos. E ele fez um lanche, gente, nessa lanchonete aqui, ó. Isso por volta de 7h40. Então é isso, ó. Ele saiu da empresa, da distribuidora, que fica no Jardim Novo Riacho, aqui em Contagem, 7 horas da manhã. 7h40, ele passou aqui nessa lanchonete. As meninas, as funcionárias até já o conhecem. Ele veio aqui, fez um lanche normal. Boa tarde, Leila. Boa tarde, tudo bom? Porque a gente, antes de entrar ao vivo, eu descobri qual que foi... A gente tentou traçar essa rota, né? O que esse homem fez. Ele veio aqui junto com o colega, né? Fizeram um lanche. Isso. Como de costume. Isso. Pediu alguma coisa diferente? Não, ele pegou só um pastel, um suco, tampico e uma água. Tava normal? Tava normal. Conversou normal? Conversou normal. Não teve nenhuma reação assim que a gente poderia desconfiar. Eu conversei com os colegas logo após quando tudo aconteceu. Eles falaram que ele é um cara muito gente boa, muito simples. Isso mesmo. E aí algo chamou a atenção, porque eles pagaram a conta, ele foi pro caminhão que estava estacionado bem aqui nessa via ao lado. E o amigo dele desce do caminhão porque ele pede uma água. Logo em seguida ele volta e pega 2 águas, o encarregado dele. Foi o momento então em que o encarregado, quando percebe, o caminhão já estava parado na via. Já estava parado. Foi tudo muito rápido. Foi muito rápido. Não dava para imaginar, né? Pela reação dele aqui com vocês. É como se ele já tivesse... planejando, prevendo, vocês acham? Isso mesmo. Justamente por essa situação. Por essa situação, porque foi o tempo dele ter vindo. O parceiro dele. E ele já embicou o caminhão lá na frente. O que a gente imagina, ó, a gente tá confabulando aqui, tá, pessoal? O que a gente tava conversando aqui é que é assim, como o parceiro fala assim, fulano, vai lá e pega uma água, eu fico aqui no caminhão. Foi o momento em que ele veio, busca 2 águas, paga, e o caminhoneiro de 36 anos retira o veículo e já para ali, já interdita a Avenida Amazonas. Isso mesmo. Aconteceu isso mesmo. E aí parece que vocês ficaram assustadas, né? Falaram, uai, mas ele estava aqui agora. Isso, porque a gente não desconfiou, né, de nada. Ele só ficou com aquela bolsa, né, assim, do lado. E só. A gente não desconfiou porque a gente não chegou a ver a garrafa.
Um galão que ele segurava. Isso, aquele galão preto a gente não chegou a ver. Beleza, obrigado, viu, pela entrevista, Leila. Só pra gente repassar aqui os passos, né? 7 horas, então, ele sai do Novo Riacho, onde fica essa empresa, bateu ponto, eu conversei com os funcionários, bateu ponto, entrou no caminhão, o caminhão já estava carregado, ele puxa, então, o encarregado, que eles saem sempre em dupla, param aqui, como de costume, 7h30, 7h40, tomou o café e, de repente, então, pede o parceiro para pegar 2 águas e para justamente ali na Avenida Amazonas. E aí, pessoal, assim que a gente chegou, nós fomos a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no local. O trânsito já estava interditado, estava uma confusão por aqui, reflexos do trânsito, inclusive lá em Contagem, chegando em Betim. E aí eu conversei com esse colega de trabalho dele, que não é da dupla, não é o parceiro da boleia do caminhão, mas é um outro funcionário, que ele fala assim, Laí, eu estava aqui com ele, nós conversamos antes, ele está revoltado pela minha demissão, que foi na sexta-feira, na última sexta-feira. Eu falei, mas por que você é demitido? Ele fala, não, por assédio. Só que foi uma demissão injusta. E isso confundiu um pouco aqui em enredo da história. Inclusive, a gente tem um trecho então, dessa mas entrevista. Azaf, mas antes do trecho, só para entender essa história, porque eu acho que isso, para a gente compreender o que levou esse homem a fazer isso, as razões que o levaram a fazer isso. Ele estava inconformado, então, Azaf, porque ele sai em dupla, né? Ele dirigindo o caminhão e o encarregado. Hoje ele saiu com outro encarregado. Ele estava inconformado porque o encarregado na semana passada foi demitido. É isso? Exatamente, lá. E a gente tem uma outra versão também. Depois que tudo aconteceu, um dos funcionários da empresa disse que ele estava passando por problemas pessoais dentro de casa. E aí a gente não sabe se foi um surto mesmo e foi tudo muito rápido. Eu acho um pouco estranho a história, porque minutos antes ele estava aqui na lanchonete, conversou, deu bom dia, estava com o parceiro. Normalmente. Entra no caminhão, vai lá, busca uma água. Tanto que a gente até falou ali, né, a Leila disse que parece que foi planejado, talvez. Então a gente não sabe se essa história do colega dele ter sido demitido na sexta-feira, parece, né, a gente tem a entrevista dele, ele fala que foi uma demissão injusta, por assédio, e aí eles eram muito amigos, pode ser que no calor do momento juntou isso, e também com uma outra informação de que ele estava com problemas pessoais em casa. A gente não sabe se isso tudo, né, vira uma bola de neve, isso dificulta a cabeça da pessoa, que tá cedo, né, numa segunda-feira, num trânsito, a gente fica imaginando o que provocou, o que motivou ele a fazer isso, pegar a empresa, né? Pegou o caminhão da empresa, um caminhão grande e fechar completamente 4 vias da Avenida Amazonas, que faz uma ligação aqui às principais cidades, né, gente? Fernão Dias, as cidades de Contagem, Betim. Imagina só, né? Um transtorno enorme lá. E aí foi isso, ó, assim que a gente chegou, eu estava gravando aqui a situação de momento, esse amigo, né, esse homem que foi demitido na sexta-feira me deu entrevista. Você quer chamar aí agora pra gente acompanhar? Vamos ver. Eu fui julgado de assédio, eu fui mandado embora injustamente da empresa. Por que ele tá assim? Qual que é a situação? Porque ele não aceita, porque eles me mandaram embora injustamente. Eu fui caluniado de assédio. Ele tá ali por sua causa? Por minha causa. Certeza? Absoluta. Qual o seu nome? Paulo César de Carvalho Pessoa. Paulo Sérgio César de Carvalho Pessoa. Qual que é a sua idade? 38 anos. Quando que você foi demitido? Eu fui sexta-feira. Sexta-feira demitido. Sexta-feira demitido. Aí hoje ele chegou pra trabalhar? Isso, e ele me ligou falando que não estava aceitando da forma que eles me mandaram embora injustamente. Onde que fica a empresa? Contagem, ali no Riacho das Pedras. Ele chegou, saiu, tirou o caminhão da empresa. Seguiu rota que ele ia sentir do Espírito Santo. O Azaf, você que está acompanhando desde cedo, esse Paulo que foi demitido, ele durante esse problema ao longo da manhã, conversou ou tentava conversar com o motorista para convencê-lo a se entregar? Conversou sim, ele inclusive ajudou os militares do BOPE, assim que chegaram aqui, ele foi chamado, entrou numa viatura e começou a conversar com esses militares do BOPE. Só depois disso, esses militares saem das viaturas e tentam fazer a negociação. O BOPE foi o último órgão de segurança a chegar. Assim que tudo aconteceu, já tinha viaturas do Corpo de Bombeiros no local, porque esse homem lá aí, ele então para o caminhão por volta de 8 horas
horas da manhã e quebra a chave na ignição. Ou seja, para ninguém tentar tirar o caminhão, entrar na boleia, ligar e tirar o caminhão. Ele quebra a chave e aí, logo em seguida, ele já pega um galão preto, que aí no início a gente desconfiou de que seria combustível, gasolina. Ele pega esse galão e sobe no caminhão. Aí é que tudo começa. Aí ele chama a atenção de quem estava aqui na região, impede a passagem de todo mundo. Primeiro, então, chega a Transcom, né, que é a empresa que cuida do trânsito aqui de Contagem. Logo em seguida chega o Corpo de Bombeiros. Como esse homem está com um galão, o Corpo de Bombeiros chega com algumas viaturas de incêndio. Por que que eles imaginaram? Se ele coloca fogo aqui em cima, vai ser uma explosão. Vão ser chamas altas. Então os bombeiros já rapidamente tiram as mangueiras, desenrolam as mangueiras, colocam uma do lado direito, a outra do lado esquerdo e logo depois vem a Polícia Militar. Nós chegamos nesse momento, esse homem, que é o de 38 anos, que é o colega, o Paulo César, chega a conversar com ele, desce daí, não faz isso. E eu até pergunto para ele, você acha que o motivo então é a sua demissão? Mas ele chegou a negociar com você, chegou a combinar com você que faria isso? O Paulo César fala, Zaf, não conversou comigo, nós até conversamos antes e durante, mas ele em nenhum momento me confidencializou esse talvez um plano, tá, gente? A gente vai falar aqui que é talvez, porque a gente não sabe o que aconteceu, se foi um surto mesmo, se ele de fato estava planejando. Mas eles chegam a conversar assim. E aí esse Paulo César fala assim pra mim, Azaf, ele disse que só vai sair, ele me contou, quando ele já estava em cima do caminhão, ele só vai sair depois que a família chegar. Mas nesse meio tempo chega o batalhão do BOPE e o BOPE então começa a negociação. E rapidamente, então olha só, o caminhão estava parado por volta de 8 horas da manhã e às 10 horas da manhã, pouquinho antes das 10 horas da manhã, esse homem se rende, ele faz um sinal, ele mostra que não estava armado, que não tinha nenhum objeto no bolso ou na camisa, ele chega a levantar a camisa também, pega o galão, coloca em cima do caminhão e desce rapidamente. E aí a gente percebeu que ele desce algemado, ele é preso. Nós temos essa imagem do momento em que ele se rende. Vamos assistir agora? Acho que o homem vai entrar nessa viatura. Vamos acompanhar aqui o que vai acontecer, quais são os próximos trâmites. Ó, o policial do BOPE acabou de passar para lá também. A gente percebe uma movimentação intensa das forças de segurança. São várias viaturas e pelo menos 2 caminhões do Corpo de Bombeiros acompanhando toda essa situação. Lembrando que o trânsito na Avenida Amazonas, sentido centro de Belo Horizonte, continua interditado, totalmente bloqueado. Olha só, acabaram então de virar essa viatura da Polícia Militar que a gente acompanha. Ela está bem parou de ré, né? Olha lá, ó. O homem então, por segurança, ele está ali rodeado pelos militares do BOPE, acabou de entrar na viatura da Polícia Militar. Será levado, né? Vai ser encaminhado para ser ouvido. E é isso então. Pouco antes das 10 horas da manhã, o BOPE conseguiu fazer essa negociação com esse caminhoneiro, desceu e acabou de entrar na viatura da Polícia Militar. Ele fez, né, Zaf? Parar da forma como ele parou. O Amazonas, gente, segunda de manhã, ele perdeu completamente a razão, perdeu completamente a cabeça. Exatamente, Laíra, assim, eu vou te dar a minha impressão, a impressão minha da minha equipe. Assim que eu cheguei, o trânsito já estava interditado, já tinha uma fita da polícia interditando por segurança até dos pedestres. Tinha muitos curiosos, você vê que logo depois que ele desce, as pessoas comemoram, né, a saída desse homem. Mas a nossa percepção é de que ele estava normal. Gente, lembrando que eu sou jornalista, né, eu não posso atestar, não lido com saúde, mas ele até chegou, tem um momento da gravação que eu falo, moço, desce daí. E ele até responde, ele fala, espera. Eu não percebi, tá, gente? Agora é uma percepção mesmo visual. Não percebi ele surtado, não percebi ele alterado por alguma substância ou algum medicamento. Mas é claro, é uma percepção minha.
Lembrando, eu sou jornalista, não tenho essa técnica, não sou especialista no assunto, mas aparentemente ele estava bem. A gente presenciou ele conversando com militares dos bombeiros, conversando com o BOPE, bem tranquilo, não gritava, não fazia movimentos bruscos, e isso desperta um pouco da nossa atenção lá. E aí, logo em seguida que ele é preso, a gente percebe que ele é escoltado ali, né, pelos militares do BOPE, que são especialistas nesse tipo de situação, da rendição desse homem, protegem esse homem até entrar na viatura. E aí algo que chama a atenção, que logo em seguida a viatura se aproxima de uma ambulância do resgate do SAMU. E aí eu chego próximo, ele está desacordado. Eu imagino, e eu acho que isso é correto nos trâmites dos bombeiros, de talvez aplicar uma injeção, uma medicação, porque ele já estava desacordado. Tem também um militar dentro dessa viatura que faz a prisão dele, coloca uma algema no braço, na maca. E enquanto isso, 2 militares do resgate, do SAMU, dentro da ambulância, fazem essa medicação, porque um militar até me conta, a gente está mostrando isso, e um militar me conta que ele estava com falas desconexas, ele estava um pouco confuso. A gente tem essa parte também, Laí. Vamos ver agora então. O senhor acabou de averiguar aqui, né, tenente? Parece que não é combustível mesmo. Não, água e óleo misturado. Água e óleo. O que vocês, desde o início, vocês acham que foram os primeiros a chegarem? Vocês utilizaram mangueiras aqui, talvez para tentar assustá-lo, espantá-lo? Na verdade, a gente utilizou mangueiras com água porque a gente não sabia qual tipo de combustível poderia ser. Então, a gente se resguarda, né? Em caso de uma possível explosão, utiliza esse tipo de atuação do Corpo de Bombeiros, né? A gente monta o nosso estabelecimento com água para risco de explosão. Esse aqui então é o galão que ele utilizou, ele ameaçava com isso também, né? Sim, ele chegou a colocar essa água e óleo em cima do caminhão, né? Fez gestos como se estivesse com isqueiro, né? Mas com a intenção. Com a intenção, mas nada demais. A gente percebe que é uma situação muito complicada, né? Interditou totalmente o trânsito, uma via muito importante aqui, né? Sim. Foi complexo, né? Mas assim, graças a Deus, ele realmente desceu do caminhão, né? Teve abordagem técnica pelo BOPE aí, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da polícia. Então a gente tentou de várias formas, né? Aí o BOPE chegou aí e conseguiu realmente descer com o tentante, né? Tenente, a gente conversou com colegas de trabalho, tem a versão deles, mas o que ele falava para vocês? Então, a princípio, estava alegando que foi demitido, né? E a empresa, né, gerou algum problema com a empresa, enfim, caminhão, a questão da mecânica do caminhão. Aí ele alegou esse tipo de problema que ele teve com a empresa e foi demitido, né? Talvez em forma de protesto, então. Sim, assim, eu não consegui, de forma direta, né, conseguir entender qual foi o problema, né, essencial dele, mas assim, a gente percebeu que foi um problema de demissão, né? E nem tinha sido ele o demitido. Foi um colega, você que está chegando agora. Esse homem chegou às 8 da manhã, atravessou o caminhão ali na Amazonas, o Azaf está lá agora. Foi um caos. Aliás, não foi não. Tá um caos até agora, porque o Azaf são 11h55 e o trânsito segue muito complicado por aí, não é? Ou melhorou um pouquinho agora? Laí, segue complicado e olha, você falou em 11h55, eu prevejo que por umas 3 ou 4 horas à frente, o trânsito não vai melhorar, tá? Tá bem carregado. A gente já conhece, né, aqui a Avenida Amazonas, essa entrada para o centro de Belo Horizonte, que já é complicado de fato, mas quando a gente fala que o trânsito fica interditado durante 2 horas, os reflexos vão demorar a serem solucionados. E aí, Laí, queria chamar a atenção de você, para quem está assistindo a gente, para 2 fatos importantes dessa entrevista que o tenente do Corpo de Bombeiros me deu logo após o homem ser resgatado, que é o seguinte: a primeira, ele fala então, nessa versão, o tenente conta, na verdade, que esse homem estava com um galão, falava que era combustível, e ele chegou a jogar esse líquido no teto aqui, né, do caminhão, e ameaçava então com isqueiro colocar fogo. A gente já descobriu então logo depois que nem tinha combustível, que ele cheirou, na verdade era água com óleo. E a segunda versão, ele fala que havia sido demitido, que na verdade um funcionário da empresa, o chefe deste homem, o encarregado, disse que ele não
havia sido demitido. Tanto é que hoje ele entrou na empresa, como normalmente, às 7 horas, bateu ponto, entrou no caminhão e ia fazer essa entrega, gente, no Espírito Santo. Estava tudo quanto programado, estava tudo normal. Agora, o que chama atenção, Azaf, você que acompanhou desde cedo e conversou com a Leila, lembra que o Azaf falou com a Leila, que é aquela atendente? Ele estava normal. Foi, pegou o caminhão, parou, tomou um suco, comeu um pastel, depois fez o que fez. Você está vendo na imagem aí, está conversando com alguém ao telefone, as pessoas tentavam demovê-lo da ideia, sai daí, libera o trânsito, vai ser pior para você. Depois vem o BOP, com os negociadores são muito competentes. Agora, tem uma imagem, Azaf, que você flagrou também, dele na ambulância, depois de tudo terminado, e ele já evidentemente rendido, passando mal. Vamos ver. Com fala desconexa, está um pouco perturbado. Então saiu da viatura, acabou de entrar aqui então nessa outra viatura de resgate, de ambulância do Corpo de Bombeiros. Deixa eu chegar aqui próximo para ver, essa porta está aberta para a gente acompanhar. Ele está deitado, parece tranquilo, parece mais calmo. Está ali recebendo então os primeiros atendimentos dos militares do Corpo de Bombeiros. Eu acho que com certeza pelos procedimentos ele foi sedado, tá? Por isso que ele deve estar mais tranquilo ali, tá deitado. A gente percebe que um policial militar algemou ele ali na maca e está recebendo agora então os atendimentos dentro dessa ambulância do resgate, né? Ali ele apagou, né? Se tiver que dar algum sedativo para ele apagou, mas mesmo assim ele foi algemado porque ele estava ainda oferecendo, não naquele momento, mas anteriormente, né? Depois do que ele fez, é o trâmite normal, seria o caminho legal a ser feito, né, Azaf? A gente acredita que já é experiência de outros casos parecidos, né, Laí? Já é, então, um procedimento normal, né? Ele não gera risco a ninguém, ele se rende, desce, se entrega, mas precisa então de um atendimento médico. Antes de mostrar essa imagem, eu conversei com um militar, um outro tenente, e ele me conta que ele estava então com fala desconexa, estava um pouco confuso. Eu acho que por isso então ele é sedado talvez, né? E eu o vi na maca, ele já deitado, bem mais tranquilo, fazendo poucos movimentos, mesmo assim é algemado. E aí essa viatura, né, essa ambulância do resgate dos bombeiros diz que ia levá-lo para um hospital aqui da região. Laí, agora, depois que tudo isso acontece, o caminhão foi retirado, foi empurrado, porque na verdade, como a chave, esse motorista de 36 anos quebrou a chave na ignição, o trânsito ainda ficou um pouco parado e travado por aqui, porque não tinha como ligar o caminhão. Então a própria empresa chegou, acionou um chaveiro, esse chaveiro conseguiu retirar, entregou uma outra chave e aí sim, os funcionários da própria empresa, essa empresa alimentícia, conseguiu retirar o caminhão, mas até isso tudo acontecer, demorou talvez, ele foi resgatado, ele saiu do caminhão por volta de 10 horas, às 10h30 então o caminhão sai daqui, é retirado daqui por funcionários. E aí logo em seguida, gente, com a situação mais tranquila, eu conversei também com um funcionário, né? Ele que talvez seria o chefe desses motoristas e que conta mais ou menos o que aconteceu. A gente tem um pedaço dessa entrevista para exibir para vocês, olha só. Primeiro, Azaf, o trânsito sendo liberado. Depois de toda a negociação, o trânsito, enfim, foi liberado. Embora agora, meio-dia, você que está chegando ao BG nesse instante, está acompanhando o que aconteceu, por enquanto, no fato do dia, né, gente? O sujeito atravessa um caminhão em plena Avenida Amazonas, no início de uma manhã de segunda-feira, né? Imagine. Vamos ver agora o momento em que o trânsito é liberado, depois que ele foi retirado de cima do caminhão. Um funcionário assumiu ali a cabine do caminhão e está retirando o caminhão dessa empresa. Então a viatura vai fazer um contorno aqui, o trânsito vai ser liberado agora há pouco. Só o tempo então dessas viaturas saírem, o caminhão já saiu, foi para essa pista aqui da lateral, a Avenida Amazonas interditada, né, desde as 8 horas da manhã, causando um transtorno aqui nos dois sentidos. E parece que agora então o trânsito vai ser liberado. Agora, vai sair agora,
Pronto, agora às 10h13 da manhã, trânsito liberado. Trânsito liberado. As duas últimas viaturas que ainda travavam o trânsito saíram. E agora, então, a Avenida Amazonas, sentido centro, não está mais interditada, trânsito liberado. E vamos ver agora, porque o WhatsApp também conseguiu conversar, gente, com o representante da empresa, para ele explicar que história é essa. Realmente houve uma demissão, aí esse funcionário ficou inconformado, fez esse protesto, enfim. Vamos ouvir agora o que diz um representante da empresa. Vamos ver. A empresa está avaliando ainda tudo que aconteceu na situação. A gente vai soltar uma nota para a imprensa mais tarde aí, tá? Relatando certinho, mas a princípio nem a gente também entendeu o que aconteceu também. Ele pegou trabalho hoje, mais ou menos que horas? 7 horas da manhã hoje. 7 horas da manhã. E como de sempre, ele pegou o caminhão, entrou? Normal, não falou nada. Não falou nada? Nada. Tranquilo ele tava. Parece que ele tinha acabado de ser demitido ou não também? Não. Não foi demitido? Não foi demitido não. Ele falou alguma coisa para você, dos funcionários, colegas? Ninguém. Saiu de lá às 7 horas da empresa, não falou nada para ninguém. Deixa eu só confirmar a sua identidade, que é o João Everton, encarregado de logística. Mas é uma situação que complica, que preocupa bastante, sim, né? Claro, sim, a empresa preocupa bastante, tanto é que a gente vai avaliar e vai soltar uma nota mais tarde para a empresa, tá? Só para a gente acompanhar aqui, é uma empresa alimentícia. Isso, exatamente. Planificação, a gente mexe com pão congelado. Ele saiu de onde? Onde que fica a base? De Jardim Riacho. Jardim Riacho, em Contagem. Em Contagem, exatamente. E ele iria trabalhar normalmente hoje? Normalmente. Ia para onde? Ia para Vitória, Espírito Santo. Vitória no Espírito Santo. Como de costume, né? Normalmente. Tanto que ele seguiu o roteiro comum, né? Até que decidiu fazer o que fez. Azaf está numa passarela agora. Vai mostrar como é que está o trânsito agora, Azaf? Quero mostrar para você, lá e para quem está assistindo a gente, pedir mais uma vez paciência dos motoristas. Vou subir aqui a passarela para vocês terem noção da proporção, da dimensão em que tudo isso, o reflexo, né, desse trânsito. Daqui de cima da passarela a gente percebe lá na frente, já em Contagem, ali perto do trevo, onde fica inclusive a Polícia Rodoviária Federal. Deixa eu me aproximar aqui para mostrar para vocês. E aí lá, enquanto eu não chego aqui, o que chama a atenção é alguma coisa aconteceu entre o lanche dele às 7h40 da manhã e às 8 horas, quando ele volta para o caminhão e coloca esse caminhão no meio da via. Alguma coisa, gente, aconteceu no meio desse caminho e a polícia vai investigar. Ele também, né, depois dele ser atendido, ele vai ser ouvido pela Polícia Civil. Vai ter que confeccionar esse boletim de ocorrência. Eu acho que só a versão dele para dizer o que aconteceu. Se foi mesmo em protesto com um amigo que foi demitido na sexta-feira, se foi algum problema pessoal, se foi algum problema psicológico, psiquiátrico, se de fato ele surtou. Mas o que chama a atenção é que, imagina, né, gente, 7 horas da manhã, você entra no ônibus, vai sentido o trabalho, vai sentido Belo Horizonte, uma das principais vias que liga Belo Horizonte a Betim, Contagem, está completamente bloqueada e um homem em cima do caminhão. É uma cena que impressiona, é uma cena que chama a atenção. Bem aqui, Arley, chega aqui só para eu finalizar, mostrando então o trânsito. Estamos em cima então, gente, da Avenida Amazonas. Do lado de lá já é Eugênio Pacelli, mais à frente então Fernão Dias. E olha só o reflexo desse trânsito. As 3 faixas completamente intensas. Haja paciência então para os motoristas, para os condutores, terem calma. E eu prevejo, que esse trânsito não vai melhorar nas próximas 2 ou talvez 3 horas. Para quem já conhece aqui a região, para quem passa por aqui de costume, sabe que é um ponto que chama bastante atenção. Porque do lado de cá, Arley, vem do lado de cá comigo também. O caminhão estava parado bem então, olha só, na saída aqui daqueles carros, naquela via, e ele já entrou ali, ó, já ficou parado, bloqueando as faixas. E olha só, para os veículos que pegam ali à direita para acessar o anel rodoviário, olha a lentidão. A lentidão, é muito veículo, muita carreta, veículo pesado inclusive. E é isso, Laí. Manhã de segunda-feira agitada, a semana começou daquele jeito, né, meu filho? Com uma cena inusitada. Difícil demais, gente. Agora vai ter que ter paciência. É o que o Azaf disse aí, vira uma bola de neve, né? O trânsito vai diminuindo, ficou retido 2h30, praticamente, né? Parado, porque tinha lá, do lado esquerdo do vídeo, você tá vendo, um caminhão atravessado, porque o caminhoneiro ali em cima
decidiu fazer isso. Tem que pensar sempre, precisa avaliar se ele teve um surto, se não teve um surto, qual foi o protesto, por que ele fez isso, se foi realmente por causa da demissão, se ele estava com um problema pessoal, se enfrenta um problema pessoal ou se ficou inconformado com a demissão do encarregado, do colega dele. Tem esse relato do encarregado dizendo que ele recebeu um telefonema afirmando que estava muito chateado com a demissão, enfim. Mas aí, olha o transtorno na vida de milhares de pessoas. Um ato isolado modifica a vida de milhares de pessoas. Olha quanta gente prejudicada, porque vai levar tempo. Vai levar tempo. Lá na frente Amazonas, aí tem aí essa junção que vai pegar o anel rodoviário à direita. Leva tempo para normalizar toda a situação. Obrigado, Azaf, pelas informações ao vivo.